Olá, turma! Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma semana, também mais atividades da nossa disciplina junto com ela, para a gente continuar com o nosso processo de construção do conhecimento. Então, essa semana a gente vai ver mais uma revisão de toda a unidade, que aí vai estar a atividade aí direcionada no livro de vocês, tá certo? Eu espero que vocês estejam fazendo, acompanhando, até porque essa semana a gente vai ter uma videoconferência para esclarecer dúvidas, para também fazer correção do exercício. Então, eu espero que vocês estejam se dedicando. Mesmo que a gente esteja distantes, isso não é motivo para não estar se empenhando nos estudos e em busca de construir conhecimentos, tá certo? Então, a gente viu logo no início a respeito da água, lembra? Que a água, ela passa por transformações de acordo com as temperaturas que ela é submetida e pressão. E que a água, ela está em todo o planeta e que ele poderia até ser chamado, em vez de planeta Terra, planeta Água. E que a água, ela se encontra de vários tipos, que a gente viu também, a água salobra, a água salgada, a água doce, e que a água doce não é porque ela seja com açúcar, mas sim porque ela apresenta poucos sais, e aí é tida como água doce. A gente viu tudo isso, lembra? E também os estados físicos que a água passa, desde o estado de sólido ao líquido, ao gasoso, ao de condensação, sublimação, os processos em que vai haver a mudança, quando a água ela vai sendo submetida a certas temperaturas, ou altas ou baixas. Como também a gente viu o que é matéria, as propriedades da matéria, tanto de forma específica como geral, o que é substância, né? Substância simples e composta, e as misturas, como também os processos de separação de misturas. Olha o tanto de coisas que a gente viu só em uma unidade. E aí eu quero explicar algo para vocês, relacionados ao ponto de fusão e o ponto de ebulição de algumas substâncias, que vai fazer parte de uma questão do exercício, tá certo? Para poder vocês conseguirem resolver, eu vou estar explicando. Então, a gente tem aí como exemplo o ponto de fusão e da ebulição da água. A água, no ponto de fusão, marca a passagem que ela sai do estado sólido para o líquido. Então, a água ela vai sair do estado sólido para o líquido a 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição significa o ponto em que a água sai do estado líquido e vai para o gasoso. Então, isso vai acontecer quando a água for submetida a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, se no exercício, por exemplo, é dado a água em 32 graus Celsius. 32 graus Celsius. Se eu colocar anterior ao meu 0 grau, esse 32 vai ficar negativo. E não é isso que é dado, aqui é 32 positivo. Se eu colocar após o 100, não tem lógica, né? Porque o 32 vem antes. Então, o 32 vai estar aqui. Então, eu vou entender da seguinte forma, para saber que a água está no estado sólido, líquido ou gasoso. Aqui, a água estaria no estado sólido, né? E se fosse graus negativos. Aqui, a água está no estado líquido e aqui a água está no estado gasoso. Então, se a minha água está a 32 graus Celsius, ela está no estado líquido. A temperatura do ponto de fusão e ebulição, que está dada a informação abaixo, é referente ao chumbo, tá certo? Eu vou botar aqui o chumbo. Aí, se no exercício fala, o chumbo foi submetido a uma temperatura, ou ele se encontra na temperatura de 1000 graus Celsius. Como eu falei anteriormente, 1000 não se encaixa antes do 327, não é isso? Porque é mais do que 327.
e é menor do que 1.749. Então, não posso botar 1.000 após esse valor, do 1.749. Então, eu vou ter que colocar o 1.000 também aqui, após o 327. Então, o meu 1.000, que refere à temperatura do chumbo, o chumbo vai estar aqui no estado líquido, ok? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. E assim, a gente revisa também um pouco sobre a questão do que é substância, misturas e processos de separação dessas misturas. Que aí, substância é uma porção da matéria, que tem características específicas, que tem uma classificação também para ela, em substância simples ou composta. A substância simples é formada por um ou mais elementos químicos, né? Ela pode ter um ou mais átomos de um mesmo elemento químico. E aí forma a substância simples, que aí a gente pode ter o hidrogênio ou o gás carbônico, que aí é formado apenas por a junção de moléculas de um mesmo elemento químico. Já a substância composta é formada por elementos químicos diferentes, que aí é a agregação de um átomo com outro e que são componentes diferentes. Por exemplo, a água. A água é formada por hidrogênio e oxigênio. A gente vai ter na fórmula molecular da água 2 hidrogênio e 1 oxigênio. E por isso a gente tem aí uma substância composta e não uma substância simples. E misturas. Mistura é aquilo que é formado a partir da união das substâncias. E a mistura, ela também pode ter uma classificação entre mistura homogênea e mistura heterogênea. A mistura homogênea, ela se encontra em uma única fase, e a heterogênea em 2 ou mais fases. E aí também adentra a questões de separações de misturas, que a gente pode estar usando as técnicas para separação de misturas homogêneas ou heterogêneas, seja a decatação, a evaporação, a filtração, a catação. Então, são vários processos aí que existem para a separação das misturas. Eu espero que de maneira resumida vocês tenham conseguido compreender e que, caso de dúvidas, vocês também venham até mim para esclarecer, pois eu estou disponível para isso, tá bom? Não deixe de fazer atividade, não acumulem, pois a gente precisamos continuar com esse processo de construção do conhecimento, mas para isso vocês também têm que fazer a parte de vocês, fazendo os exercícios. Eu preparando as aulas, as atividades e também me organizando para a videoconferência, assim como eu espero que vocês estejam se preparando para as atividades. Eu estou com muitas saudades. Um forte abraço!